dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês passaram hoje? Frio, ontem à noite começou um friozinho bom, hoje está mais frio ainda. Chegando a época, né? Eu estava vendo, tem uma feita de frio da Argentina, sei lá de onde é, parece que é da Argentina mesmo. Como é que vocês passaram o dia das mães, como é que passaram? Meus parabéns a todas as mães. Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana, nos dê força. Quero agradecer a vocês também pelas mensagens enviadas, pelo apoio, vocês têm me incentivado muito. Apesar que caiu as visualizações, a internet, eu fico pensando, né? A internet não está boa, a internet aqui da região ficou ruim, era tão boa, ela ficou péssima. Madrugada, agora entrou só 2 visualizações, eu sei que é por causa da internet. Vamos começar o vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado pela noite, pela semana que foi mais uma semana que o Senhor nos dá, mais um dia na presença do Senhor. Obrigado por ser Deus Santo nos existir nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por o pensamento e ignorância. Que eu fiz, que posso fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Sou um homem falso, sou pecador, perdoa da minha casa, perdoa do meu Pai em terra. Tenho entristecido, Senhor, com as nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 8 e 9. Também no livro de 2 Crônicas, capítulo 22. Seja para exortação, para consolo, para educação, seja feita a vontade do Seu nome. Amém. No Instagram, hoje e amanhã, hoje eu não vou passar a mensagem. Essa mensagem de Zacarias vai ser só, profeta Zacarias, só no Messenger, do Facebook. E do Instagram também, mas o vídeo que eu vou enviar hoje, o Instagram foi a administração do culto que eu tenho aqui em casa, só entre a família. Entre os meus filhos, netos, preparando meus netos, ensinando eles como faz na igreja, preparando eles para aprender a dirigir, para eles apresentar. Sei muito pouco, mas que pouco eu sei, estou procurando passar para eles. Não criticar as pessoas, apesar que a gente é muito crítico, né? Louvar, dar saudação. Estou procurando ensinar eles, passar o melhor que eu sei. Não sei muito, mas estou tentando. Então, sábado que ele ministrou foi minha filha mais velha e o vídeo que vai hoje é esse. Que ela ministrou amanhã também. Vai a saudação que eu dei ontem na igreja. A saudação não é muito pequena, não gosto. É 1 minuto só, 1 minuto, não passa disso. Isso pode chegar até 2, mas quando é 1 minuto já o pastor já fica de olho atravessado. Então vai ser essa mensagem hoje e amanhã, mas domingo esse resto que eu falei. Zacarias, capítulo 10, versículo 8 e 9. Diz assim: Eu lhes assobiarei, outra versão diz: Eu lhes chamarei, e os ajuntarei, porque os tenho remido. E multiplicação como se tinham multiplicado. Então as pessoas, os filhos de Israel, eles tinham se multiplicado muito, mas devido às guerras, os acontecimentos eles diminuíram. Cativeiro, né? Multiplicado lá tudo cativeiro. Então Deus fala: Eu chamarei e os ajuntarei. E eles voltarão a se multiplicar como eram multiplicados, como era uma nação grande, assim, poderosa. Então é o que Deus quer, nos chamar para a presença dele, para perto dele. Ele quer nos ajuntar para que nós sejamos grandes, como era antes, a família grande, a família numerosa. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é a família. No versículo 9 diz assim: Eu os remirei entre os povos,
e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e virão com seus filhos e voltarão. Então Deus vai nos remir, vai nos levantar, vai nos ajudar entre todas as nações, entre todos os povos, entre aqueles que maltrataram, machucaram, que humilharam. E nós vamos lembrar ele no lugar mais remoto, no lugar onde a gente não costuma lembrar, não vamos lembrar de todo lugar. E nós voltaremos e viveremos com nossos filhos. Não vai ser mais um povo separado, porque aqui o povo de Israel, se tivesse separado, uns iam para um lugar, escravidão, outros iam para outro, outros ficavam. E ele promete que eles viverão com os filhos e voltarão para Jerusalém. Assim é a promessa da nossa vida. Quantos pais, mães também abandonam os filhos, abandonam a casa, vai para outra terra. E Deus tem essa promessa na vida, na sua vida, na minha. Quantas vezes tem aqui no Brasil que deixaram o Brasil, foram para outros países, deixaram a família lá. Então Deus vai juntar esse povo e vai no lugar mais remoto. Eu conheço pessoas aqui do estado de Goiás, tem tantos países distantes, né? Deus vai juntar, muitos passam aqui, trabalha, diz que ganha bem, mas é um trabalho, praticamente trabalho de escravo, trabalho demais. Então essa é a palavra de Deus, a promessa dele. Nunca pensa que por você for para longe não tem como voltar, que Deus prepara tudo para voltar. Quando ele fala, eu os auxiliarei, eu chamarei. Cada um tem uma versão diferente na Bíblia. Essa é a mensagem do livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 8 e 9. Vamos agora para o livro de Números, capítulo 22. Do versículo 1 até o 8, fala assim, Acasias reina e é morto por Jeú. Aqui a morte de mais um rei, que não andou conforme a vontade do Senhor. E os moradores de Jerusalém fizeram rei Acasias, seu filho. Aqui a morte de Josafá, no capítulo 1, a morte de Josafá. No capítulo 2, o filho mais novo de Josafá, Acasias, é posto como rei. Os moradores de Jerusalém fizeram rei Acasias, seu filho mais novo, em seu lugar, porque a tropa que vieram com os arábios, ao arraial, tinha matado todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. E era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atália, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder em caminho. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os filhos feriram a Jorão, e tornou a curar em Israel das feridas que deram a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acasias, em Israel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias para que viesse Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeú, filho de Anis, a quem o Senhor tinha
ungido para derrogar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, entrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o rei. Então aqui foi mais um rei, agora Josafá foi um rei obediente, que andou na presença do Senhor, mas o filho andou em outros caminhos, porque ele tinha parente de Acabe, e ele se aparentou com Acabe, e era esse que dava conselho. Né? Acabe, vocês sabem, né? Marido de Jezabel, que profetizava, ensinava mal, matou os profetas. Então ele andou nos caminhos errados, mais um rei que reina fora dos padrões de Deus, e Deus tira ele para reinar. Então nós vemos que depois de Davi, todos os reis, poucos reis, Asa foi um bom rei, Josafá foi poucos reis. Mas para frente nós vamos ver que vai ter reis bons também. Mas Acasias foi mais um rei ruim. Mesmo sendo um rei que fez o bem, que andou nos caminhos do Senhor, mas ele não andou, não aprendeu o certo. Do versículo 10 até o 12, fala assim: Atalha manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeoseba, filha do rei, tomou Joás, filho de Acasias, e tirou dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com sua ama na cama dos reis. Assim, Josabeate, filha de Jeorão, do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, escondeu-se a Atalha, de modo que não o matou. E esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalha reinou sobre Israel. Atalha foi uma mulher, rainha perversa, que destruiu os filhos de Acasias, mas Deus deu uma saída para separar um rei, para continuar reinando. Esse rei foi Acasias. Então ela tirou mais um rei, que foi Acasias, para reinar. Ela ficou escondida até que se fez rei. Esse fez rei ainda criança, e andou no caminho do Senhor, Joás. O nome dele é Joás. Eu vejo quando passa, ele não perdão. Mas você vai lá, medita, é pequeno, são 12 versículos. Às vezes me passa o nome do rei. O filho de Acasias, que foi escondido e não morreu, não mataram, foi Joás. De vez em quando não branco, perdão. Então essa é a mensagem que hoje o livro de 2 Crônicas, capítulo 22, nós vamos ver daqui para frente reis que fizeram bom. Aqui é o povo de Israel se preparando para ir para o cativeiro. Está chegando os 70 anos de Babilônia. É interessante essa leitura que a gente faz, que a gente vê como Deus prepara tudo para consertar o povo dele. Às vezes, nós levamos a vida errada, as coisas vão acontecendo, o povo vai pecando, a família vai se afastando,
É Deus preparando para você se consertar. Essa é a mensagem de hoje. Aí até mais 3 dias nós temos ainda a segunda semana. Depois nós vamos os profetas, o livro de profeta menor. Esdras, Neemias, Esther, Jó e Salmo. Salmo é o maior, nós vamos ficar 15 dias no Salmo. Jó 5 dias. Vamos orar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, para perdoar nossos dívidas, que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe sair de tentação, mas livra do mal, que teu o reino, o poder e a glória para ti sempre. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, presente aqui na paciência. Um abraço, irmão Jorge.